Oi, pessoal, eu sou a Isis, eu faço parte do PET de Engenharia Química do campus Ponta Grossa, da UTFPR, e hoje eu vou resolver com vocês a questão número 4 da prova do ENAD de Engenharia Química 2017. Agora eu vou passar para o enunciado, ele está dividido em 3 partes, porque ele é bastante longo, e toda vez que eu passar o slide e ainda for parte do enunciado, eu peço que você pause o vídeo e leia com atenção. Agora para o próximo. E a última parte. Agora que você já leu o enunciado, a gente pode passar para a resolução da questão, começando pela letra A. A pergunta da letra A é como o tecido umedecido na situação B influencia as propriedades do gás dentro do ciclone. Aqui nós temos duas fórmulas, mas começando já antes, o fato de ter um tecido umedecido na segunda situação já causa que tenha uma constante transferência de água por parte de transferência de massa do tecido para o ar. E essa transferência de massa vai diminuir o calor latente no tecido. Esse esfriamento do tecido vai, por consequência, esfriar o ciclone e o gás que está dentro do ciclone. Tendo isso em mente, a gente já consegue perceber duas alterações na propriedade do gás por causa desse tecido umedecido. A primeira sendo a viscosidade, que ela é diretamente proporcional à temperatura, como você pode ver na fórmula. Tem a temperatura tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da equação, mas a gente leva em consideração principalmente a parte de cima, porque ali ela está multiplicando e elevado a 3 meios, enquanto por baixo ela está só somando, então considera mais a parte de cima, diretamente proporcional. Então, como é diretamente proporcional, se aumenta a temperatura, aumentaria a viscosidade. Nesse caso, diminuiu. Então, o gás, vai ficar menos viscoso. A gente também tem a densidade ou massa específica, que ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura caiu, esse gás ele vai ficar mais denso. Agora, na letra B, a gente tem uma pergunta relacionada ao diâmetro de corte. Voltando aqui, pergunta se o diâmetro de corte na situação B, a situação B sendo aquela que a gente tem o tecido umedecido, é menor ou igual ou maior que a situação A, e para justificar a resposta. Então, isso a gente vê pela fórmula que eles, inclusive, deram no exercício. A gente vê que pela viscosidade aqui, a viscosidade, como a gente viu na letra A, ela diminuiu. Então, como eles são diretamente proporcionais, o diâmetro de corte também vai diminuir. Aí você pode perguntar, mas a densidade também, ela subiu, ela aumentou, a densidade do gás. E tem aqui um delta da densidade aqui embaixo. Então, como você sabe, aqui você não pode esquecer que é um delta. E não vai fazer muito diferença esse aumento que a gente teve na densidade do gás por causa da ordem de grandeza, né, da diferença de ordem de grandeza entre a densidade da partícula e do gás. A da partícula geralmente é muito maior. Por isso que acaba não influenciando tanto, e o que influencia mais é a viscosidade, que diminuiu, então sim, diminui o diâmetro de corte. Agora, passando para a letra C, ela pergunta se a situação B, a do tecido umedecido, promoveria uma massa coletada maior, igual ou maior que a situação A, e também para justificar a resposta. E aqui ela é bem teórica, é para a gente lembrar o que significa diâmetro de corte. A definição de diâmetro de corte é o tamanho da partícula para a qual o ciclone possui um rendimento de 50%. Ou seja, para toda partícula que for menor que o diâmetro de corte, o rendimento é maior do que 50%. Então, se você pensar ali pela lógica, quanto menor for o diâmetro de corte, mais vão ter partículas maiores, então maior vai ser a quantidade de partículas coletadas. Então, a resposta da letra C é que a situação B, com a presença do tecido umedecido, vai ter
uma maior massa coletada de partículas no final. E com isso a gente acaba o exercício. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do PET. Também não se esqueçam de curtir o vídeo. Muito obrigada e até a próxima!